Olá, meus amores, bom dia. Antes de a gente iniciar, eu gostaria de saber como é que vocês estão, né, em casa, nessa quarentena. Quero saber se vocês estão se cuidando, que eu espero que sim, que estejam em casa, evitem sair, certo? E tomem todos os cuidados possíveis que vocês podem fazer, tá certo? A ajuda da mamãe, com a ajuda do papai, do avô, do tio, com quem esteja com vocês em casa, tá certo? Então, o assunto que iremos trabalhar hoje é sobre a eletricidade, conteúdozinho de ciências, tá certo? Então, a gente tem que conhecer, ver o que é a eletricidade, onde é que a gente utiliza, quais são os cuidados que a gente precisa ter com a eletricidade, que é um conteúdo bem dinâmico e que é bem fácil de aprender, tá certo? Então, eu preciso muito da concentração de vocês. Então, a gente tem que saber onde é que a gente usa a eletricidade, né? Se a gente olhar na nossa casa, por exemplo. Começando pelo celular, né? O celular a gente precisa carregar. Então, para carregar, a gente precisa colocar na tomada. Então, na tomada, para chegar até o celular, a gente vai usar a eletricidade. A geladeira, a gente precisa da energia para conectar, para que ela fique gelada e conserve os alimentos. Onde mais a gente precisa? No computador, né, que a gente precisa carregar, a gente precisa para me comunicar com vocês, por exemplo, preparar a aula. Então, tudo isso a gente precisa da eletricidade. Um outro aparelho que a gente utiliza muito em casa é a televisão, né, que a gente precisa da energia para que ela fique ligada. Então, isso tudo a gente utiliza a eletricidade, tá certo? Então, na natureza, ela também tem, que é através dos raios. Então, que a gente precisa ter muito cuidado em dias chuvosos e que tenham queda de raios. Que, por exemplo, a gente não pode ficar embaixo de árvores, porque atrai raios. A gente não pode ficar próximo de materiais que tenham metais, que eles também atraem raios, tá certo? Então, a gente precisa se cuidar, tá bom? Outra coisa que a gente precisa conhecer são os materiais que eles têm que eles são bons condutores e aqueles que são maus condutores, certo? Os elementos bons, que tem bom condutor, é aqueles que facilitam, né, a passagem da eletricidade, como, por exemplo, o anel, que é um metal, o alumínio, que a gente utiliza vê na latinha de refrigerante, por exemplo, certo? No bronze, na prata, que tem aqueles anel de prata, cordão. Então, todos esses materiais, eles são bons condutores de energia, ou seja, eles têm facilidade de passar a eletricidade, certo? Os elementos que são maus condutores, que são chamados de isolantes, eles são a madeira, o isopor, o plástico e a borracha, tá certo? Então, se a gente prestar atenção naquelas pessoas que trabalham com eletricidade, por exemplo, aqueles que trabalham na Energisa, eles têm aquela roupa toda padronizada, o capacete de plástico, a roupa deles, o sapato, certo? E alguns outros equipamentos que eles utilizam para se proteger, porque eles são isolantes, ou seja, eles têm mais dificuldade de que passe a corrente elétrica por ele, tá certo? E para a gente encerrar esse assunto, tem também alguns cuidados que a gente tem que ter com a eletricidade, como por exemplo, a gente não pode colocar o dedo na tomada, porque pode passar a corrente que está lá na energia, pode passar pela gente, certo? E pode causar a morte, tá certo? Então, vamos evitar. Se a gente já tiver um irmãozinho pequeno, a gente tem que ter cuidado para que ele não coloque o dedinho na tomada, tá certo? Outro cuidado, a gente não pode ligar aparelhos de celular próximo de uma pia de lavar prato, próximo do banheiro, ou então quando a gente está com o celular na mão assistindo um vídeo, por exemplo, aí o celular está descarregando, a gente tem o costume de pegar o celular, colocar na tomada e ficar utilizando, certo? Então isso não pode, tá certo, gente? Porque uma hora ou outra pode ter um circuito, alguma coisa, e a corrente pode passar para nós, tá certo? E aí a gente pode adoecer e pode causar também a morte. E um outro cuidado que a gente tem que ter para os meninos que gostam de soltar pipa, de empinar pipa. Pode enganchar no fio de eletricidade e também pode ter uma queda e o fio pode passar a eletricidade para nós. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E, por fim, eu trouxe um vídeo para que vocês conheçam de uma forma bem dinâmica
uma forma bem dinâmica de vocês verem como acontece a eletricidade. Então eu espero que vocês aprendam bem direitinho, tirem todas as suas dúvidas, tá certo? Eu já estou aqui morrendo de saudade e espero que tudo fique bem para que a gente retorne às nossas aulas presenciais, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Beijos, gente, e até a próxima aula. Matias, o que aconteceu? Por que você está com essa cara? É que a minha mãe brigou comigo. Por quê? Você se lembra da tempestade de ontem? Ai, lembro sim. Foi terrível. Na minha rua, caíram muitos galhos de árvore e um deles rompeu um cabo de eletricidade. E por que a sua mãe repreendeu você? Porque estávamos caminhando, vi o cabo no chão e para mostrar para ela, corri para pegá-lo. Quando eu estava quase encostando nele, minha mãe gritou tanto comigo que fiquei até gelado. É que o cabo poderia ter transmitido eletricidade. Como você é distraído. Você não lembra o que a professora nos falou no outro dia sobre a eletricidade? Professora, hoje no pátio ficamos sem luz. Não ficamos sem luz, só queimou a lâmpada. O que acontece quando ficamos sem luz? Que pergunta interessante. Primeiro vamos todos pensar o que é a eletricidade. Alguém pode me dizer o que é a corrente elétrica? É alguma coisa que passa dentro dos cabos. Sim, mas a corrente elétrica não passa só por dentro dos fios elétricos. Também há materiais pelos quais a eletricidade pode circular, isto é, que conduzem a eletricidade com muita facilidade e por isso são chamados de condutores. Há bons condutores e maus condutores. Os maus condutores são aqueles que não podem conduzir eletricidade ou conduzem muito pouco. E os cabos são bons ou maus condutores? Os cabos servem para que diferentes aparelhos elétricos possam conectar-se à eletricidade que vem da rua. Se observarem um cabo, verão que dentro dele há fibras de um material metálico e que por fora estão rodeados por borracha ou plástico. Os cabos da rua são parecidos aos que temos em casa? Aqueles da rua são feitos para que circule muita corrente elétrica através deles. Imaginem que são cabos que levam eletricidade para bairros inteiros. Mas sejam da rua ou das nossas casas, os cabos têm dentro um material que é um bom condutor, por onde circula a eletricidade, e por fora um material que não conduz a eletricidade, que é a parte de borracha. E essa borracha que os cabos têm é que não deixa que a eletricidade escape? Exato, isso ocorre porque a borracha ou o plástico não conduzem a eletricidade. Então, essa eletricidade não tem outra opção além de viajar pelo metal condutor que está dentro. Por isso, essa borracha que recobre os cabos também é chamada de isolante, porque isola a eletricidade dentro do cabo e não a deixa escapar. E o que aconteceria se não houvesse a borracha? Se os cabos não estivessem rodeados desse isolante, a eletricidade escaparia para todos os lugares, então não chegaria às casas. Além do mais, seria muito perigoso, porque qualquer pessoa que os tocasse poderia se eletrocutar. Então, nosso corpo é condutor. Porque se temos que tomar tanto cuidado com a eletricidade, é porque pelo nosso corpo a eletricidade pode correr, não é? Você tem razão, Mati. Não tinha pensado nisso. E para evitar que corramos perigo, é muito importante que tomemos o cuidado de não tocar em coisas eletrificadas, como as tomadas, os cabos sem isolantes, os soquetes, os cabos caídos depois de uma tempestade. É que era perigoso. É preciso tomar cuidado com a eletricidade.